Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje no nosso programa Ponto de Vista, vou conversar com o João Batista Olegário da Silva, mais conhecido como Manchinha. Ele que é tecnólogo em segurança do trabalho, formado pela FTC e também pós-graduado em Direito Tributário. O Manchinha, ele é fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia e trabalha com trânsito de mercadorias. E ele também é pré-candidato à Câmara de Vereadores da nossa cidade pelo PCdoB. Vai conversar com a gente hoje, né? Contar um pouco para a gente sobre a sua vida profissional, familiar, trajetória política. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, assistam às nossas entrevistas, curtam o nosso canal para que nós possamos fazer novos vídeos para a nossa sociedade. Tudo bem, Manchinha? Como vai você? Graças a Deus, a não ser essa Covid, né? Graças a Deus, toda a minha família e quase todos que estão perto de mim está, graças a Deus, ainda saudável. Que bom, seja bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista e fique à vontade. Eu sou João Batista Olegário da Silva, conhecido por Manchinha. Minha trajetória de vida é uma trajetória assim, quer dizer, de alegria, mas de muita batalha, muita luta. Eu vim de uma família pobre, meu pai trabalhava no Derba, faleceu há poucos anos, sempre trabalhou no Derba, desde quando a gente praticamente nasceu, certo? Minha mãe costureira e tal. Sempre eu, por exemplo, nunca, graças a Deus, nunca precisei do meu pai e de minha mãe para bancar meus estudos. Sempre eu tive que fazer minhas coisas também por fora. Pegar em carrego, vender picolé e tudo isso aí aconteceu. Eu cheguei aqui em Tapetinga, mais ou menos não, em 69, certo? Adolescente, já comecei a trabalhar, certo? Eu, daí diante, estudando com meus esforços próprios mesmo e tal, porque era difícil, certo? O ensino aqui era meio fraco e tal, mas batalhei e cheguei, como eu estou hoje, tá? Sou fiscal da Secretaria da Fazenda, tenho 32 anos de Secretaria da Fazenda, trabalho no trânsito. Simplesmente, quando cheguei em Tapetinga, eu entrei no grupo de jovem, que era a CBJI, na igreja de São José, no qual eu fui coordenador por um ano, do grupo de jovens, orientador de grupo de adolescentes, certo? Representei a igreja São José no CPD, que é simplesmente o Conselho Pastoral Diocesano. Então eu tenho uma vida muito religiosa e estou preparado para simplesmente sair como candidato. Hoje sou pré-candidato e estou na luta. Fui professor também, antes de trabalhar na Secretaria da Fazenda, fui professor de datilografia. E minha vida continua assim, sinceramente, organizado, responsável, direito total. E qual que é a sua perspectiva hoje, né? Porque você é pré-candidato, né? Esse ano nós vamos ter um pleito eleitoral um pouco diferente, né? Porque a gente está na pandemia, as campanhas elas não podem ser feitas presencialmente, né? Então esse contato com as pessoas nas casas a gente não vai poder fazer e essa campanha ela vai ter que ser feita virtualmente, né? Nas redes sociais, por internet. Como que você está vendo isso? Está preparado para fazer a sua pré-campanha, né? Que a gente ainda está na pré-campanha. Como que você vê essa questão da sua pré-campanha à Câmara de Vereadores? Para mim, é satisfatório estar procurando as redes sociais para lançar meu nome, minhas propostas, né? Meus projetos políticos. Como eu sempre fui de esquerda, tenho amizade com Gilson Jesus, Jerry e outros, então eu vi que o melhor seria o PCdoB. E aí é o seguinte, eu estou aí para trabalhar em prol da população, né, tapetinguense, e vou correr atrás, porque eu quero entrar na Câmara. Isso que você está falando, é importante a gente fazer uma renovação
da Câmara de Vereadores, não aqui, só aqui em Tapetinga, e outras cidades, né, no Brasil. A gente tem visto várias cidades com problemas muito sérios, né, sociais, econômicos. Teve essa questão no Rio de Janeiro essa semana, né, Manchinha, que a prefeitura está contratando pessoas para poder ficar nas portas dos hospitais, impedindo a imprensa de divulgar as dificuldades que a população está encontrando. Então, todas essas questões, elas perpassam também pelos representantes que estão, né, no legislativo, no executivo, nos representando, e daí a importância da gente saber escolher bem, né, quem que são os nossos representantes, né, quem que são esses candidatos que estão pleiteando essas vagas, né? Esse ano nós temos eleições municipais, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, e já aproveitando para te perguntar, sempre quando a gente está na véspera aí das eleições, né, os políticos, eles começam a frequentar os bairros periféricos, vão procurar as pessoas, compram os votos de muitos eleitores, e muitos eleitores também vendem os seus votos, né? E sem saber realmente quais que são os objetivos daquele candidato e como que ele pode representá-lo. O que você acha dessa prática, Manchinha? Eu cheguei a ver candidatos aí pagar 100, 200 reais para o eleitor, e sendo que ele está simplesmente cometendo um crime, e também o eleitor, por mais que seja pobre e tal, e necessite e tal, esse eleitor já se vendeu. E é uma prática super errada. Eu fico triste quando eu vejo um ato desse, alguém chegar e para você e pedir, me dá 100, me dá tanto reais para eu votar em você. Eu fico simplesmente triste, porque na realidade eu mesmo vou entrar na candidatura simplesmente de coração e de peito mesmo, garra. E eu insisto, né, nessa questão das pessoas, dos eleitores, né, nós, enquanto cidadãos, conhecermos quem são os candidatos, né, quem são as pessoas que a gente está apoiando, porque você vender o seu voto, né, também é um ato de corrupção. Então, as pessoas reclamam que os políticos são corruptos, né, que roubam dinheiro da sociedade, mas você vender o seu voto, né? Sem conhecer realmente quais são as bandeiras de luta daquele candidato e o que ele pode fazer por nossa cidade, né, por nossa sociedade, é um ato de corrupção, né? Então as pessoas não param para poder pensar nisso. E é importante também que as pessoas elas participem da vida política da cidade, né? Porque, como você mesmo disse, veio dinheiro para Itapetinga, né? Como para todas as outras cidades do Brasil. Muitos prefeitos não estão aplicando esses recursos adequadamente. A população não sabe aonde que esses recursos estão sendo aplicados, e a gente fica sem informação, e é uma forma também da gente não estar participando mais ativamente, né, do processo de contenção da pandemia mesmo nas cidades. Estou triste, inclusive, com esse prefeito que está aí, né, porque é o seguinte, veio milhões, e ele, o que está fazendo aí, cruzou o braço para essa epidemia que está aí. Simplesmente já tem hoje 43 mortos. Tem mais de 1.500 já com a Covid, foi infectados. Já tem mais de 1.500. Inclusive, eu vou falar o seguinte, que daqui para a eleição vai ultrapassar 60. Chegar a ultrapassar 60 de mortes. E veio o dinheiro. O que ele fez com esse dinheiro? Certo? Agora, pelo amor de Jesus Cristo, o que esse homem está fazendo para o município? Para que acabe, quer dizer, não acaba não, pelo menos estabilize essa epidemia, estabilizar pelo menos. Agora, para isso, ele tem que fazer qualquer coisa. E os vereadores, o que está fazendo? Simplesmente cruzando os braços e dando apoio a eles. Porque eu não vejo vereadores chegando e indo para uma rádio, indo para uma coisa, para outra e tal, e simplesmente falar a verdade. Não estão falando a verdade. Por que não estão falando a verdade? Que eles são comprometidos com o prefeito. A maioria são comprometidos, então a maioria, como é comprometido, não quer abrir o jogo, falar a verdade, dizer o que veio e o erro que o prefeito está cometendo, que é gravíssimo.
né? Então, já aproveitando para poder falar sobre isso também, Manchinha, a gente tem visto aqui na cidade muitas pessoas naturalizando essa questão da pandemia nas ruas, né? Nas praças, na lagoa, nos bares, nos restaurantes, nas academias, nas igrejas, né? E como se nada tivesse acontecendo, como se já não existisse mais pandemia, né, no nosso país, na nossa região. O que você acha disso? Você acha que é normal as pessoas ficarem naturalizando assim essa pandemia? Por que você acha que as pessoas estão com este comportamento? Simplesmente eu peço a Deus todo dia, quando eu durmo e acordo. Eu peço que passe essa onda, essa epidemia, porque simplesmente a gente vê os comandantes, né, da nossa cidade, não estou falando só para o prefeito, é o principal, é claro, que a verba veio, como os vereadores, está aí simplesmente comprometidos com ele, com esse prefeito, e simplesmente cruzando os braços, porque também eles, como se comprometeram, eles não podem, nem... Muitos não é só que pode, é que também que eles não querem. Eles não querem. Então eu fico triste quando fica simplesmente gente, eu vejo gente hoje em bares, restaurantes e outros estabelecimentos, certo? Sem máscara. Aí a gente fica, como é que não vai crescer, não vai aumentar esse nível aí de epidemia? Então a gente fica triste. O que eu posso fazer, por exemplo, como hoje eu não sou vereador ainda, sou pré-candidato, é simplesmente rezar, pedir a Deus que passe o mais rápido possível, porque senão vai morrer muito mais gente, mas muito mais gente mesmo, não só em Tapetinga, como no país inteiro e no mundo inteiro. É isso mesmo. E porque também os jovens muitas vezes pensam, né, não vai acontecer nada comigo porque eu sou saudável, mas esquece que em casa, né, tem os pais, tem os avós, tem pessoas que podem ter outras enfermidades e que podem contrair o vírus e ter um quadro mais grave da doença, né, e que infelizmente essas pessoas podem vir a óbito e só quando isso acontecer, né, a gente espera que não, que isso passe logo, que seja produzida uma vacina, que a população tenha acesso a essa vacina, medicamentos, né, para que a gente possa viver uma vida mais tranquila, mas não é nesse momento que a gente está vivendo agora, porque a pandemia ainda não acabou, não é verdade? É verdade. É verdade. Então, Manchinha, falando ainda, né, sobre a pandemia, eu gostaria que você falasse, né, para os nossos telespectadores, qual que é o seu ponto de vista sobre essa atual situação que nós estamos vivendo com relação à educação, porque nós temos muitos jovens, muitas crianças, né, que estão fazendo as suas aulas de forma online, mas muitas dessas crianças e desses jovens não têm acesso, né, à internet, não têm equipamentos disponíveis para poder assistir a essas aulas, e isso acaba fazendo com que haja uma desigualdade, né, maior ainda entre as pessoas, porque quem tem acesso, né, vai poder fazer as aulas de uma forma mais tranquila, vai continuar, né, fazendo as suas aulas, e quem não tem simplesmente vai ficar fora dessa realidade, né, sem assistir aula. Nós já estamos em setembro, né, então praticamente o ano daqui a pouco já está se encerrando, e isso é complicado, né? Não só para as crianças, para os jovens, mas para as famílias também, né? Para os pais que muitas vezes não têm com quem deixar seus filhos e pressionam para que o poder público abra as escolas, né? Eu já tenho aí alguns estados nessa perspectiva, buscando uma forma de retornar as aulas, né, nas escolas públicas, mas você acha que isso é uma coisa adequada nesse momento? Com certeza não, né? Eu tenho até uma filha que fez agora, recentemente, dia 22, 6 anos. É meio sacrificante. Meu filho está fazendo direito também, em Conquista, e tivemos que simplesmente trancar a matrícula justamente por isso, porque assistir aula
e fazer provas e tudo mais, pelos aplicativos, né, internet e tal, é complicado. Minha filha ainda estuda porque a mãe está junto ali e passa os exercícios e tal, isso e aquilo. Então é triste porque tem muitas crianças, tem muita família que não tem um computador em casa. Então está simplesmente o ano 2020 está perdido para os alunos, alunas, para os estudantes de Tapetinga e de outras cidades. Esse ano de 2020, infelizmente, está perdido. Principalmente da rede pública, né, Manchinha? Porque, como eu tinha dito, nas escolas particulares, os alunos eles estão tendo as aulas normalmente, né, com mais dificuldades ou menos, né? Muitas vezes os pais só têm um celular ou um computador em casa, tem que dividir, né, com os filhos para poder fazer a aula, mas o poder público não poderia estar atuando de uma forma diferente para poder garantir educação, né, para essas crianças e esses jovens, já que a educação é o mais importante para poder mudar a vida das pessoas, né? E se o poder público não tomar uma atitude, essas crianças, né, que já têm dificuldades, que têm menos oportunidades de alcançar lugares de mais destaque na sociedade, vão acabar ficando mais excluídas. Se você fosse já, né, vereador, você que é pré-candidato, que tipo de política pública, educacional, você faria se você tivesse o poder de apresentar isso, né, para a sociedade? Eu vou fiscalizar as contas públicas do município. Eu, como pré-candidato, o que entra, eles realmente repasse para a saúde, para a educação e o que for melhor para o povo, certo? Mas eu vou fiscalizar de verdade o que entra de dinheiro é uma fortuna. Dinheiro tem para a educação, para a saúde, para tudo. Mas simplesmente, rico não liga para pobre. Rico simplesmente quer o seguinte: governar, tentar de novo uma reeleição. O governo, ele arrecada muitos impostos, mas esses impostos eles não retornam para a sociedade como deveriam retornar, porque quem tem mais necessidade deveria receber esses impostos de volta, né? Com uma maior eficiência, deveriam ser aplicados na educação, em saúde, para que as pessoas não tivessem que pagar planos de saúde, né? Então, nos países onde os governos são socialistas e realmente se preocupam com a população, eles investem, né, esses impostos em prol da população, para o desenvolvimento da população. E não é o que nós vemos no nosso país, infelizmente, né? Mas eu gostaria de te perguntar, depois que passar essa máquina deste homem que está cortando, pensando, né, nesse sentido de uma gestão pública eficiente, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, quais que são os seus projetos para a Câmara de Vereadores, né, quais que são as suas bandeiras de luta, o que você pretende fazer enquanto vereador se você for eleito? Em primeiro lugar, meu principal projeto é simplesmente cumprir o que eu cumpro hoje, dia a dia no meu trabalho, fiscalizar. Fiscalizar de verdade essa prefeitura. Pode ser qualquer prefeito que estiver no meu mandato, eu sendo eleito, eu vou fiscalizar de verdade as verbas que entram, as verbas, com que ele está gastando, o que sobrou, certo? E o que vai fazer com esse dinheiro que sobrou. O projeto também de promover cursos. Temos inclusive o curso nosso, que é Olegário, curso Olegário, que meus irmãos dão esse curso, e aí eu quero já ampliar, correr atrás de mais cursos, porque ele está precisando de curso. E aí eu quero um de capacitação, se prepare de verdade, porque hoje tem que estudar, hoje se não for curso de verdade e se preparar, você não é ninguém. Eu tive que estudar, era dia e noite, mas dia e noite de verdade. E eu tenho também acabar, certo? Eu quero acabar com essa taxa de iluminação pública. É uma vergonha essa taxa de iluminação pública. Por que é uma vergonha? Porque a gente já paga uma taxa que é o IPTU. O IPTU, certo? Por exemplo, a gente compra um carro
paga uma vez só o imposto, o ICMS, uma vez só o imposto. Comprou, pagou, morreu aí. O imposto, não estou dizendo que é a taxa de licenciamento, essas coisas não, o imposto é um só. Porque eu compro um terreno, nós compramos um terreno e tem que pagar todo ano o imposto. É uma coisa que não existe. Então é o seguinte, essa taxa de iluminação, em cima desse IPTU já, eles deveriam pagar a taxa de iluminação, que é uma coisa que um pobre coitado pagar taxa de iluminação é problema da prefeitura, não é problema da população não. E eu vou defender, de verdade, isso aí. Eu vou botar carro de som, vou para as rádios, convocar a população a participarem da sessão, para simplesmente ver quem é o cara de pau que vai votar contra. Porque aí vocês vão ver quem são os verdadeiros vereadores. Vocês têm que ver isso. Participe com todos nós, tá? Que nós vamos, eu vou mostrar minha cara, eu vou mostrar que eu vou ser simplesmente um futuro vereador de verdade, com compromisso, certo? Como eu coloquei no meu santinho, pré-candidato vereador. Confiança e compromisso. Manchinha, como você é fiscal da Secretaria da Fazenda, né, do Estado, eu gostaria de aproveitar essa sua experiência para te perguntar o que você acha desse projeto de reforma tributária que está para tramitar no Congresso Nacional. E essa reforma tributária, né, vai prever aí a tributação de grandes fortunas, alíquotas diferentes, né, de impostos para pessoas que têm salários maiores e menores, né, e inclusive nós, enquanto funcionários públicos, né, nós pagamos uma alíquota grande de impostos. Nós já falamos disso aqui antes, como que os impostos que são pagos no Brasil são altos e não são revertidos, né, em favor da população para o desenvolvimento do país. Aí eu gostaria de saber qual que é o seu ponto de vista sobre essa reforma tributária, né? Você tem acompanhado, você acha que o Congresso realmente vai votar uma reforma que seja justa para a nossa população e que vai fazer com que o nosso país se desenvolva? Nesse atual momento, simplesmente, por exemplo, eu participo da classe média para baixa. Eu pago 42,5% de impostos. Quer dizer, 15% de fundo de previdência e 27,5%, certo? De imposto de renda. Então é o seguinte, se realmente a reforma for bom para todos, tudo bem, mas na realidade não vai ser bom para todos, porque rico nunca vai pagar o justo. Vai ficar mais para os pobres. Hoje a arrecadação da Bahia fica entre a terceira maior do país. Então, a Bahia, se entrar nessa reforma e todos os estados pagar a mesma alíquota, quem vai sofrer simplesmente os estados mais pobres e os pobres de natureza, que somos nós, que vai pagar mais imposto e simplesmente não vai ter como a gente recuperar. Então é importante que a sociedade entenda isso, né, Manchinha? Que a gente tem que estar pressionando para que o Congresso vote realmente uma reforma tributária que faça diferença, né, para a vida, principalmente das pessoas mais carentes no nosso país, né? Porque quem tem muito dinheiro, né? Então, por exemplo, quem recebe herança, né? Quem tem aí bilhões de reais, né? Que a gente tem poucos milionários e bilionários no Brasil, mas essas pessoas elas não pagam uma quantidade de impostos, né? Que seja justa para fazer com que o nosso país se desenvolva. E outra coisa é que esses impostos, eles não são aplicados em políticas públicas para o desenvolvimento, né, das cidades, dos municípios, das comunidades. Uma boa parte é aplicado para o pagamento da dívida interna, né? E o pagamento dessa dívida, né, faz com que a gente não tenha recursos para poder investir nas políticas públicas que realmente são necessárias ao desenvolvimento da nossa população. Então, qual que é o seu recado para a população em vista disso? Como que a gente pode pressionar o Congresso a votar uma reforma tributária justa para a nossa população? Meu povo, eu não falo só por Itapetinga, mas questão no geral.
A gente tem, antes que votar, ver quem faz alguma coisa pelo país. Então, pelo amor de Deus, seja consciente, vote na pessoa que você acha que realmente tem respeito, tem moral, certo? Tem estudo principalmente, que a maioria, quase todos ali não tem estudo. São pouquíssimos que têm estudo e comprometimento com vocês, população de Itapetinguense. Bom, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente chama de bate-bola, né? Eu vou falar algumas palavras, né? E eu gostaria que você me respondesse em poucas palavras qual é a sua percepção sobre esse tema que eu vou colocar. Tudo bem? Então, qual que é o seu ponto de vista sobre a saúde aqui no nosso município? Ponto de vista que está precária demais, carente demais, né? E com relação à educação, Manchinha? O ensino daqui, quer dizer, é um ensino muito fraco, vou falar a verdade. E com relação à economia? A economia é um tema amplo, mas qual é o seu ponto de vista sobre a economia aqui na nossa cidade e no nosso município? Tem que diversificar a economia de Itapetinga. E hoje o governo, o prefeito, ele não se preocupa na economia, ele se preocupa no que vem de verba do Estado para cá e simplesmente não tem interesse de nada, de produzir. Ele não quer produzir, ele não tem interesse em produzir. Isso. E família? O que significa família para você? Família para mim é tudo que é importante. E Itapetinga? O que Itapetinga significa para você? Itapetinga está no meu coração. Muito bom, Manchinha. Para poder finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né? Falasse para os nossos telespectadores qual que é a sua perspectiva durante essa pré-campanha, né? Que vai começar a campanha dentro de algumas semanas e, né, falar sobre o que você não teve oportunidade de falar comigo aqui na entrevista. Eu gostaria de mandar um abraço de coração para todos os amigos e amigas. E minha perspectiva é a seguinte, da agora em diante é crescer minha candidatura. Inclusive eu tenho outro projeto que é tirar uma parte desse salário para investir em pessoas mais carentes, pessoas que pagam a taxa mínima de água e de luz. Então, Manchinha, eu agradeço a você por essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com a gente. Te desejo sorte aí nessa empreitada, né, nessa campanha e que você consiga, né, conquistar aí os eleitores para a gente poder ter uma Câmara de Vereadores renovada e atuante aqui em Itapetinga. Gostaria de agradecer também aos nossos telespectadores. Peço mais uma vez que curtam o nosso canal, assistam às entrevistas, compartilhem com os amigos e esteja junto com a gente. Obrigada!